todos, a paz do Senhor. Queridos, podeis assentar. Som, ei. Meus irmãos, prazer poder estar com todos vocês, a todos os visitantes que estão aqui conosco nessa noite. Sejam bem-vindos novamente, reforçando a importância da sua presença aqui nessa noite. Eu gostaria também de saudar a minha família que está lá no Pernambuco. Passei o link para eles, amigos, alguns em outros estados que estão também nos acompanhando, e aos demais aqui do Paraná, lá da região metropolitana, que nos pediram o link da transmissão. Que o Senhor continue abençoando a todos vocês e que a gente possa ter bons momentos e aproveitar esta hora. Quero agradecer a Deus, pois acredito que Ele existe e acredito que Ele que me deu a oportunidade de viver para poder estar aqui nessa noite com todos vocês. Escrever, para mim, é sempre uma alegria, e cada vez que eu escrevo e que eu pego uma obra em que escrevo, eu tributo a esse Deus que eu acredito que Ele existe a honra e a glória, pois na minha infância, na minha fase infantil, os médicos me diagnosticaram que eu não teria capacidade cognitiva de desenvolvimento, devido a um incidente, um incêndio, em que a minha avó faleceu para me salvar. E ter todo aquele desenvolvimento infantil, com tantos acompanhamentos médicos e preocupações de minha mãe, de meus pais e familiares, e ver tudo aquilo que se aconteceu, e eu pude ter um desenvolvimento fora da linha em que os médicos pensavam e imaginavam. Eu quero acreditar que foi a mão de Deus sobre a minha vida, e a Ele eu atributo a minha vida e toda a possibilidade que eu tive de poder estudar, passar pela faculdade de Direito, de Radiologia, de Psicologia, concluindo Ciências da Religião e fazendo algumas pós-graduações. Tudo isso eu atribuo a Ele. Então eu quero agradecer também neste momento a minha esposa que me acompanha, meus filhos que não podem estar conosco nesta ocasião, mas em outra acredito que sim estarão. Ao nosso pastor Vicente Mariano, quero agradecer a Deus pela oportunidade da vida deste homem de Deus, o qual eu conheci há poucos anos, mas que aprendemos a amá-lo e a respeitá-lo, a sua família e ao ministério aqui em Toledo. Agradecer a Deus, a esta igreja, que Deus continue abençoando vocês. Nesta noite, por gentileza, olhem mais para mim como um psicólogo que estou aqui convosco, tá bem? Pois uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, nós teremos momentos aqui, puro profissional neste momento, e quero parabenizar a Assembleia de Deus. A abertura deste momento, o pastor Aldino, o pastor Alceu, o evangelista William, é uma abertura toda importante. Demoro ao meu HD cerebral funcionar. Quantas ocasiões dessa aconteceu em nossa nação? Sei que existe. E também sou fruto de um desenvolvimento de trabalho dessa área de inclusão. Porém, muito poucos. E desejo parabenizar a Assembleia de Deus em Toledo, a todos os irmãos que aqui estão, por essa abertura. Já já mencionarei por que isto. E nesta feita eu não quero continuar. Eu quero convidar aqui, e os fotógrafos estejam de plantão, pastor Aldino, como vice-presidente, por gentileza, me dê a honra do senhor vir aqui. Eu quero que o senhor receba, inclusive, este livro, ele tem prefácio do pastor Vicente Mariano. Em nome do pastor Vicente Mariano, e para ele eu quero que o senhor receba, tá bem, que isso fique registrado. E também, por favor, quero chamar aqui o pastor Alceu, por gentileza, e o evangelista William, esses dois homens, como mencionado pelo pastor Aldino, que
estão aí num esforço supra-humano para essa realização. Pastor Aldino, esse é do pastor Vicente Mariano, eu já autografei, mas esse aqui é seu. Tá bem? Então, por favor, só para um retrato aí. Obrigado. Deus abençoe. Queridos, não fiquem com inveja, por favor. Tem uma mesa aqui fora e vocês podem passar lá e levar o seu. É um prazer poder lançar esse livro aqui convosco hoje. Esse livro, ele tem 4 capítulos e muitas experiências da minha atuação na área em acompanhamento familiar. Nós vamos lançar no futuro não distante o volume 2, porque em continuidade ele ficaria um volume muito espesso, algo assim que, para a nossa cultura, lamentavelmente, brasileira, as pessoas não gostam muito da leitura, já assusta um livro muito volumoso. São poucas as pessoas que não tenham medo de ver um livro muito volumoso. Então o volume 2 ele há de vir com outros transtornos. Mas neste volume primeiro, o meu filho é especial. E agora? Essa é uma das perguntas que muitos pais e todos os pais passam por ela, quando descobrem um diagnóstico e muitas vezes não sabem para onde ir e o que fazer. Nós apresentaremos hoje e amanhã dados e estatísticas de conflitos familiares e de muitas coisas que acontecem neste universo. Então, neste livro, ele está bem voltado para a área do TDAH, que é o tema que eu vou me dedicar hoje, autismo, que me dedicarei amanhã, síndrome de Down e síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette e a síndrome de Down, eu falarei muito pouco sobre elas, porque não é o que está na minha pauta para transmitir, mas não deixarei de contemplar, tá bom? A de Down, sim, ela é bem conhecida. A de Tourette, ela não é tanto, só mais quem trabalha na área e vai identificar um pouco o que acontece com essa complexidade. E por que síndrome? E por que transtorno? Há uma diferença dentro dessas categorias. Então, dentro disto, no livro nós temos essas 4 especialidades, essas 4 teorias em que nós trazemos o que é, data de menção e de atuação de desenvolvimentos e campanhas conscientizadoras e também orientações em momentos de crises, em momentos de desafios, tanto para pais, professores, tios de um departamento infantil, pois a maioria das igrejas, de maneira absoluta, ela investe nessa área e tem voluntários da igreja que eles se dedicam a esse papel, e para a comunidade. Então é um livro que a gente traz orientações. Toda a ideia, toda a proposta do livro é um livro puro da área psicológica, tá bem? E ele é um livro de manual, de orientação, como um manual para aqueles que necessitam e desejam entender melhor, e até algumas dicas e orientações de como cuidar em alguns momentos, tá bom? Ao departamento infantil, Miriam? Irmã Miriam, a senhora, ok. Aí eu tenho um outro assunto após eu tratar com a senhora, por conta de todo o departamento infantil local da igreja, tá bom? Aí tem um negócio para falar com vocês. Então, o livro está aqui, escrevemos ele já há alguns anos, mas ele estava guardado. E nós decidimos publicá-lo dentro dessa proposta que nos foi confiada em trazer para todos vocês essa palestra e esse momento todo especial, que é falar sobre inclusão na igreja. Não é? A igreja ela é uma comunidade de pessoas, nós não podemos esquecer disso. Aqui nós temos pessoas de todos os segmentos, de todas as classes, não é verdade? De raças diferentes. Se nós formos olhar para o nosso continente brasileiro, assim eu o chamo, tem pessoas aqui de várias regiões do Brasil. Hoje mesmo eu moro no Paraná, mas eu sou pernambucano. Tem aqui alguém de Rondônia, tem aqui alguém de Goiânia, tem aqui alguém de vários outros lugares.
Pernambuco também? Que legal. Casa Amarela, Olinda, que legal, conheço bastante. Então, o que acontece? Nós temos gente de tudo que é lugar, e vocês sabem que cada região, cada estado, ele tem cultura, gestos, fonemas, tem seus desempenhos diferentes um do outro, e é incrível como nós somos de um único país, mas somos tão diferentes. Aqui é a região sul, 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É gigantesca a diferença e características de um para o outro. E assim a nossa grande nação brasileira. Então, dentro disto, nós temos essa proposta. Falar sobre capacitação e inclusão é falar também sobre o nosso papel de entender, de compreender. E de termos a capacidade onde nós poderemos contribuir, pois nós entendemos que somente o conhecimento é capaz e possível para que a gente possa desenvolver uma sociedade melhor. Tá bem? Então, eu gostaria muito aqui que todos nós pudéssemos entender isto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, por que eu estou falando isso para vocês e preciso falar isso para todos que me escutam e me acompanham? Porque enquanto uma pessoa cristã, nós já ouvimos muito falar de que muitas coisas não é nada, de que muitas coisas é bobeira, até queria usar uma expressão, mas não vou usar, que isso sabe? E muitas vezes as pessoas espiritualizamos muito as coisas quando não devem ser espiritualizadas. Então é muito interessante entendermos que antes de nós professarmos uma fé, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos sujeitos, não é? À chuva, ao frio, o calor, às enfermidades, os desencontros da vida. Nós temos pessoas de todas as sortes. Oriento todos, sempre façam uma terapia. Qualidade de vida, se alimente bem, durma bem, pratique exercícios físicos e faça uma terapia. Terapia não é para quem é louco. Terapia não é para quem é fraco. Terapia é para todos nós que precisamos. Tá? Quem lidera, professores atendo bastante na clínica, também é uma sobrecarga. Então, não desmereça o profissional da psicologia, pois essa é uma ciência reconhecida pela OMS, que ela tem sua finalidade, sua importância de atuação, tá bem? Então, independente de você ser de uma igreja ou de outra ou não, sempre que possível, procure um bom profissional da área e faça, pois estamos na era e na época das síndromes de burnout, não sei como você pronuncia, e todos esses estresses, esgotamento e tanta bagagem da vida e tantas situações, nem sempre ela vai ser disseminada ou extraída através das redes sociais, que muitas vezes, lamentavelmente, tem mais prejudicado do que ajudado as pessoas. Falaremos disso daqui a pouco. Então, o que acontece? Mas procure, faça no mínimo como manutenção, tá bem? É muito bom. Na área da odontologia, saudando uma colega que está também aí, com o link, nos pediu há pouco, é orientado pela saúde a cada 6 meses você fazer uma limpeza dentária, ir ao odontólogo. Então, se você está muito de boa, graças a Deus por isso, mas faça quando possível, isso é muito bom. Sempre é importante ver aonde você vai, com quem conversa, e é muito importante saber que o profissional da área de psicologia, ele é uma pessoa que ele se abstém de seus valores pessoais para atender de maneira profissional qualquer pessoa e ser humano que entra no seu consultório. Então é muito importante termos essa compreensão e termos essa capacidade de saber separar uma coisa da outra coisa. Eu sei que enquanto cristão que você é e evangélico que você é e frequentador de uma denominação, muitas vezes você já viu milagres acontecer, alguém orar e ficar melhor. Porém, nem com todo mundo essas coisas acontecem. Então existem momentos e horas
que é necessário também procurar a área da medicina. E eu acredito que você sabe disso, que Papai do Céu nunca condenou isso. E é por isso que existem as especialidades, os homens que estudaram, que foram capacitados para saber cuidar do corpo e da mente das pessoas que todos nós estamos aqui. Queridos, só para eu entender que tem alguém comigo, digam amém. Amém. Ok. Só para me animar mais, diga TDAH. Então vocês estão vivos. Vamos lá. Eu desliguei ou liguei isso aqui? Deixa eu ver. Ah, não, ok, tá. É o meu. Sim, senhor. Certo, obrigado, viu, senhor? Queridos, ali está um pouco da minha apresentação. Eu já falei um pouco, até sem querer aqui, está no roteiro, mas estudamos essa área. Desenvolvemos o atendimento clínico, atendemos tanto de maneira presencial como remota. Tinha muita dificuldade em entender e aceitar isto, o atendimento remoto, mas depois de um certo tempo aprendemos bastante, tem desenvolvido de uma maneira muito boa. E aí nós temos essas pós-graduações aí, em neuropsicologia, avaliação psicológica, saúde mental, ABA, neurociência, e aí nós vamos adentrando por esta área. Sobre neuropsicologia e avaliação psicológica, todos aqueles que são profissionais da área, nós temos uma estatística que de cada 100 profissionais formados na área de psicologia, 7 ou 8 entra nessa parcela da avaliação psicológica, que é uma área em que, através dos instrumentos psicológicos, que só cabe ao psicólogo, realizar avaliações. Por exemplo, o neurologista ele tem seus exames que fazem na criança, acompanhando o desenvolvimento, para identificar algum déficit do desenvolvimento infantil. Muitas ocasiões ele precisa de alguma coisa, de um complemento, por exemplo, aí ele pede uma avaliação psicológica para que seja feita em várias áreas, tá? Na área cognitiva, área de TDAH, na área também do autismo, e aí é quando essa parcela de psicólogos que se especializaram nessa área aplica as avaliações psicológicas e dá o seu laudo encaminhando ao neurologista, ao clínico, ao psiquiatra, quando pedem, não é? Na área da avaliação psicológica também hoje, por exemplo, para cirurgias, um cirurgião bariátrica, por exemplo, mesmo, ele tem na sua equipe um quadro de vários outros profissionais para fazer o acompanhamento daquele paciente. E um dos últimos documentos que ele espera para executar a cirurgia é o laudo psicológico, onde o psicólogo, ele, através de instrumentos, aplica e lauda dizendo ele está apto ou ele não está apto para a cirurgia. Então, é uma responsabilidade bastante grande e que requer estudos fora da faculdade. O período acadêmico de 5 anos, nós temos, dependendo da faculdade, até no máximo 4 disciplinas que traz para nós um conhecimento da importância da avaliação psicológica. Mas pegar os instrumentos, estudar os instrumentos, interpretar os instrumentos e construir um laudo que satisfaça tudo aquilo que foi apurado através dos instrumentos, é necessário realmente estudarmos fora de lá. Então, daí vem essa base. Eu quero só pedir agora a compreensão, e eu não sei se o pessoal da mídia é simultâneo ou vocês tinham como deixar essa imagem só em uma e eu queria colocar outra coisa. Dá para fazer assim ou não? Dá para separar não, né? Então, tudo bem. Então, eu tenho até 8:55. Então, deixe-me andar então. O que é esse slide? Era uma coisa que eu encontrei enquanto eu lia o livro chamado Bíblia, que eu trago para este meio de vocês, cristãos religiosos, o entendimento embasado na Bíblia Sagrada, que vocês usam como regra de fé da vida de vocês, e não negociam essa regra de fé por nada. Eu encontrei dentro deste livro que você tem em mãos, a importância do entendimento sobre inclusão. Eu
queria colocar para vocês lerem, mas como não é possível separar um do outro, então, mas tudo bem, fica aí. Mas tem aí várias referências aonde do livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, 2 Samuel, Lucas, João, Atos, todo esse compêndio de referência, aparece pessoas com necessidades e deficiências. Deficiência física, deficiência visual, deficiência de linguagem, tá? Inclusive há uma recomendação em Levítico 19:14, que as pessoas não abuse, não ignore e não trate mal o surdo, o cego. Então, por que eu estou evidenciando isto, senhores? Por um detalhe, porque deste mesmo jeito que este livro fala e menciona pessoas que têm deficiências, que têm necessidades especiais e que precisam serem entendidas para terem direito a uma inclusão e serem melhor abrigados, tá? Também nós temos nesse mesmo livro outras sortes, personagens que adentraram, que enfrentaram situações como depressão, ansiedade, que sofreram bastante, que se perderam na vida por uma desconstrução emocional e pessoal, e que necessitavam sim de apoio e de serem acolhidos. Então, eu quero que você entenda que há uma necessidade de entendermos isto. Porque falar de inclusão é falar que nós precisamos saber sentir a dor que o outro sente. Termos empatia. Um dos grandes problemas de nós seres humanos é achar que se o problema é do outro, apenas ele se vira e viva. Ou é a pensar que, não, isso só acontece na casa do vizinho. Se nós soubéssemos amar mais, se nós soubéssemos compreender mais as pessoas, eu acredito que teríamos menos sofrimento. Mas uma das grandes dificuldades da vida dos seres humanos é não terem essa empatia para com o próximo. Então, é dentro disto que nós queremos trazer este assunto. Então, uma estrutura funcional do Ministério de Inclusão, ele vai passar por esses pilares. Então, todos vocês juntos, para que eu não fale só aqui, aonde está essa tarja azul? O que você pode ler? Vamos lá? 1, 2, 3. Incluir, informar, conscientizar e acolher. Lá na escola em autismo, nós desenvolvemos essa regra em continuidade. Incluir, informar, conscientizar e acolher. A isso a gente chama do ciclo virtuoso da integração. Precisamos saber incluir, mas precisamos também saber informar, conscientizar, e precisamos ter esse entendimento, que o conjunto disso vai nos habilitar para sabermos acolher melhor, não é? Então, dentro deste ciclo virtuoso, é importante entender, só quem tem filhos é pessoas que não vêm a uma igreja, ou as pessoas que vêm a uma igreja também têm filhos? Todo mundo tem filhos, não é verdade? Aí vem a pergunta, não me responda, você já viu uma criança atípica, uma criança especial na igreja onde você faz parte? O TDAH, autismo, síndrome de Down, alguma outra especialidade, não é? Um cadeirante que também necessita de toda acessibilidade. Nós temos sim, tudo isso dentro da igreja, independente a denominação, tem. Agora nasce lá na escola em autismo uma frase assim, se você pensa em fazer uma capacitação apenas quando aparecer a primeira criança especial, você já está atrasado. Então, nós precisamos entender que a capacitação, ela deve vir antes. É claro que já pecamos, não só nisso, como em muitas outras áreas da vida.
No entanto, mais uma vez eu digo, parabéns a De Toledo, parabéns moradores dessa cidade, parabéns membros desta igreja, parabéns ministério, pastor, equipe que se esforçou para isto, porque isto aqui é um momento singular, é um momento muito importante, é um momento relevante, em que não sei se já teve antes. Os mais antigos ou experientes sabem dizer melhor. Então, sobre isto, o que acontece? Estamos aqui. Há um texto neste livro chamado Bíblia que houve uma festa e os convidados já haviam recebido o convite para a data da festa, para o banquete. E quando o dono da festa mandou o funcionário chamar todos os que haviam sido convidados previamente antes, cada um deu uma desculpa e disse que não podia estar porque apareceu uma coisa para fazer. Entre eles, um que se casou e foi para a lua de mel, um que comprou umas terras e um que comprou umas juntas de bois. Quando o funcionário voltou e disse, olha, não vai vir ninguém, o dono daquela festa disse assim, então vá, pegue todo mundo pelas ruas, becos, vales, aonde estiver gente, cego, aleijado, mudo, manco, de todo jeito, traga e mande vir para a minha casa. E este rapaz vai e faz isso, e quando ele faz, ele diz, meu senhor, está feito, a casa está cheia, tem muita gente, mas ainda tem lugar. Aquilo, se você entender como uma aplicação, aquilo se estende, porque em todo tempo, nós sempre teremos pessoas com alguma necessidade, que precisa entrar na casa, que precisa ser acolhida, que precisa ser respeitada, que precisa ter o direito de sentar. Então, dentro deste entendimento, é importante que a gente se prepare para se tornar uma rede de apoio. Como, por exemplo, eu posso me tornar uma rede de apoio? Eu sei que a minha vizinha, a minha amiga, o meu colega, o meu amigo, ele tem uma criança com o TDAH. É uma especialidade que tem nele e cada um é único. Então, de acordo com o meu envolvimento, de acordo com a minha capacidade, eu vou me incluindo e me inserindo e me aproximando para um momento que eu posso me tornar uma rede de apoio em que eu ficarei com o teu filho 1 hora do dia. Quando você precisar ir ao mercado, deixe ele aqui comigo. Mas para que eu me torne essa rede de apoio, eu preciso entender o que é um TDAH. Eu preciso compreender quais fenômenos podem acontecer com uma criança que sofre por isto, que não para, que não tem condições de ficar parada em momento algum. E é aqui onde existem muitas incompreensões. Muitas dessas crianças, elas sofrem maus tratos familiares. Na clínica recebemos muitas denúncias e queixas de pais que, por não terem paciência, por não terem a compreensão, maltratam, batem. Um dos casos que atendi, aquela criança de 8 anos, ao já saber ficar comigo na sala, na minha clínica, e os pais se ausentarem e ficar comigo, e eu consegui conquistar a confiança dele e um pouco da atenção, porque é uma construção e evolução de atendimento a atendimento. E eu via que ele só ia todo bem vestidinho, só faltava a luva na mão. E uma hora ele olhou, pegou os brinquedos que estavam lá na nossa sala lúdica, e daqui a pouco olhou e disse, tio, se diga, eu tenho mancha no meu corpo. E eu disse, que mancha? Aí ele levantou a camisa, não conseguiu, aí, deixa eu tirar aqui. Aí tirou, quando tirou aquele casaco que levantou a blusa mais fina de dentro, ele tinha manchas no braço, de tanta pancada que ele levava dentro da casa. E as crianças que têm o TDAH com aquele seu comportamento atípico, além que eles que sofrem espancamento familiar,
ele ainda escuta palavras verbais que é tão ou até mais ruim. E eu não aconselho ninguém a nunca bater numa criança. Mas palavras causam feridas que podem marcar a vida dessa criança até quando ela for adulta. Então, a falta de compreensão nos leva a comportamentos que não são comportamentos humanos. Então, se tornar uma rede de apoio é poder ajudar uma família que precisa de compreensão, de ajuda e apoio. Por quê? É preciso se colocar no lugar do outro. É preciso entender o que eles estão passando. Um casal que tem uma criança com TDAH e dependendo do seu nível, compromete a vida financeira dessa família, compromete a vida e a relação conjugal desse casal, compromete a autoestima, em especial das mães, que é as que mais se dedicam há um tempo a esta criança. Compromete muitas coisas, inclusive existem muitas vezes casamentos que até se desfazem diante do acúmulo de tanta falta de paz. E nós estamos vivendo um tempo em que ninguém tem mais tempo para nada. Nós não temos mais tempo de sentar, de conversar, de dialogar, de fazer uma refeição junto, nem na nossa própria casa mais. Nós estamos em uma era de tanto desenvolvimento e nunca se viu tantas pessoas solitárias na vida como o tempo em que vivemos. Então, ter uma rede de apoio é algo espetacular, onde um departamento preparado, ele faz um trabalho aqui e se estende para além. Porque eu já precisei tratar de mulheres com autoestima tão baixa que comprometeu sua libido, sua vida conjugal, não se separaram por um triz, por um fio, mas que por anos ela não tinha mais condições de ir a um salão de beleza, de cuidar de sua pele, de cuidar dos seus cabelos, de ver o povo na rua, de ir para um shopping, porque a vida que ela passou a viver era apenas para o filho que tinha uma especialidade. E daí em diante o pior que vem lá na frente: depressão e a síndrome de um ninho vazio. Que é quando tudo aquilo que se dedicou e que passou a viver em função daquilo deixa de estar perto, a pessoa se vê sem chão, a pessoa se vê sem condições de pisar. Então, se tornar uma rede de apoio faz parte. E quem pode ser rede de apoio, Alain? Todos vocês. Todos vocês. Todos nós podemos. Todos nós podemos fazer alguma coisa para auxiliar e ajudar aqueles que precisam. Parceria familiar, entender o ambiente, compreender o indivíduo e ter um conteúdo adaptado. Sobre esse conteúdo adaptado, eu vou falar no final dele aqui, tá? O TDAH, existe uma data de menção e de divulgação e de conscientização dele, é a data 13 de julho. E a definição para o TDAH que a ciência traz é um transtorno neurobiológico que afeta as células do SNC, que é o sistema nervoso central, e que acomete o indivíduo desde o nascimento, embora possa demorar anos para aparecer. Agora olhe para mim, por favor. Por que é um transtorno e não é uma síndrome? Porque a síndrome, ela é passível de ser identificada no período gestacional. Por exemplo, Down, ele é identificado no período da gestação da mãe. Mas TDAH e o TEA, ele não é identificado nos exames de pré-natal. Ele não é identificado enquanto a criança está sendo gerada no ventre da mãe. Só para que você entenda, por favor, e fique um pouco claro, deixe-me trazer esse entendimento. No desenvolvimento motor, cognitivo da criança, é como que os neurotransmissores, depois que ela nasce e está na sua fase, lembra aquela fase que os pediatras têm? Até tantos meses ele vai engatear no chão, vai se arrastar. Até tantos meses ele começa a se levantar. Dali, não tem? Existe um mapeamento para isto. Pronto. Então, dentro desse pensamento,
É como que a criança vai se desenvolvendo e os neurônios, eles se comprometem, eles não dão continuidade. Eles se comprometem em seu desenvolvimento e aí vai causar um déficit, ele vai causar algum dano, seja na cognição, seja nas expressões, seja no desenvolvimento motor, seja até no próprio desenvolvimento físico corpóreo. Então, quando há esse comprometimento neurobiológico, daí em diante vai vir. Hoje nós temos nomenclaturas para muitas coisas, né? Nós temos o TDA. O TDA é o transtorno do déficit de atenção. Aí, este é um. A terapia cognitiva comportamental, que é a minha área de atuação, ela é uma das mais indicadas para essas áreas, porque vai trabalhar a questão do comportamento e de sensibilização nos comportamentos que prejudicam, para que eles sejam desconstruídos e seja construído nessa criança comportamentos que levem ela a diminuir a desatenção para a atenção. Agora observe que depois do TDA, aí vem o H. E essa letra H é o que dá a hiperatividade. Além dela não ter condições, a atenção, ela não consegue ficar quieta e parada. Então o TDAH vai ter essa nomenclatura: transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. Então, daqui vem uma coisa que falarei também amanhã. Muitos pais se perguntam: puxa vida, eu tenho culpa do meu filho nascer assim? Gente, não. E uma das questões que muito mais para o autismo, mas também é importante falar para o TDAH e outras, é que uma das questões que mais também prejudicam às vezes é a resistência de pais em buscar para os seus filhos um acompanhamento médico. Muitos resistem até entender que o seu filho, ele precisa de alguma coisa. Aí vem uma questão lá no nosso trabalho: mas não é porque o filho é diferente. Bem, gente, e quem que não é diferente? Eu tenho TAC, TEC, TIC, TOC e TUC. Todos nós temos nossos caprichos. Você não é perfeito. Você não está nascendo asinha de anjo aí, pronto para a perfeição e subir para a mansão celestial. Então, muitas vezes, eu sei que pode parecer chato, e é isso que passa na mente de muitos pais. Quando alguém chega e diz: o senhor já olhou que seu filho, ele não é normal? E isso muitas vezes fere a consciência do pai e da mãe. Então é por isto que uma rede de apoio treinada e capacitada vai saber chegar perto do pai e da mãe, que muitas vezes resiste entender que o filho precisa de um atendimento especializado, e vai saber ajudá-lo a eles entender que deve ir. Por que isto? Eu tenho aqui, se eu não me engano, um grupo de professores da rede pública, é isso? Ok. Obrigado por estarem aqui. Prazer, viu? Então o que acontece? No momento em que o pai ou a mãe entende, leva lá, começa ali pela UPA, acredito, no postinho, que ele vai para um atendimento especializado, que uma unidade do município capaz faz o atendimento e gera o diagnóstico, e o pai e a mãe recebe o laudo dizendo: olha, ele tem índice sim de TDAH, por exemplo, essa criança, ela vai ser melhor atendida pela rede pública de ensino, porque a rede pública de ensino tem a responsabilidade de ter professores capazes na área de ensinamento para ter aquelas crianças especiais, e eles com uma capacidade adequada para passar o conhecimento para aquela criança, que de outra forma ela vai ser incluída no meio de todas as outras, e ela não vai aprender o que precisa aprender, mas o professor capaz vai saber ensinar sim a criança que precisa. Então veja, o filho, não sei se você tem ou não, mas ele com documentos que atestam, vai facilitar o desenvolvimento dele acadêmico,
o desenvolvimento dele cognitivo, porque ele vai entender que ele pode aprender. Então isso é muito importante se desenvolver. Então eu gostaria de dizer a todos os senhores que estão aqui, independente da sua denominação, da igreja que você seja, não tenha medo de levar seu filho a um médico. Você vai estar fazendo um bem para ele e para toda a família. Vai ser até melhor acolhido. Eu acredito que do momento que laudos assim acontecem, deve ser promovido por um município, por uma escola, palestras em que pode trazer conhecimento para os pais de como lidar nesses momentos, que não é fácil, não é fácil. Então é por isso que o preparo e o conhecimento gera a capacidade de sabermos entender melhor o que passa naquela criança. E o que eu posso fazer dentro de um planejamento de conhecimento para eu evitar certos níveis que se elevem cada vez mais, e junto com um profissional que me orienta para na minha casa eu estender o plano de atuação, vou falar dele daqui a pouco, eu possa contribuir para a dessensibilização daquela parte hiperativa. Então, queridos, isso aqui é muito importante. Agora, sobre diagnóstico, profissionais envolvidos são médicos, neurologistas, pediatras, avaliações psicológicas fazem parte disso. Eu encontro muitas pessoas, às vezes, por onde ando e pergunto: ei, olhe para mim, o senhor acha que eu tenho alguma coisa? Eu não sou adivinho, gente. Eu não leio bola de cristal. Eu não dou nomenclatura a ninguém, porque eu preciso de documentos. Nós não podemos estar, e hoje estamos numa era, queridos, que na palma da nossa mão todo mundo é médico, todo mundo é professor, todo mundo é psicólogo. Vou dizer uma coisa a vocês muito séria. Uma colega de Brasília de profissão me participou que até um procedimento cirúrgico pelo YouTube se vê e tem gente praticando dentro de casa. Então isso é muito preocupante. As pessoas vai para a internet, pergunta no Google, pergunta não sei o quê. Outro dia uma paciente minha disse assim: olha, eu estava pensando, e outro dia uma amiga me disse que ela fez um perfil na internet para ela se tornar uma mulher melhor, e a internet respondeu a ela. Eu disse: caramba, puxa, está muito adiantado agora o negócio. Então, queridos, evitem esse negócio de internet. Existem profissionais. E aí é quando chega um pai e uma mãe: não, a professora não está sabendo ensinar meu filho, eu vi lá no YouTube que ensina assim, assim, assim. Evite isto. Esses professores estudaram para fazerem o melhor. Então, é muito importante termos a consciência que existem profissionais capazes. Uma outra coisa, preciso também falar, e é bom. Psicólogo Alain, eu estou precisando de uma medicação. O senhor pode prescrever para mim um clonazepam, um diazepam, um captopril, alguma coisa assim? Psicólogo não prescreve medicação. Quando eu tenho um paciente que eu atendo e eu entendo que nos meus instrumentos aplicados ele está em um nível de depressão, de ansiedade generalizada, e que não só a terapia é suficiente, mas eu preciso de um auxílio medicamentoso para monitorar e ajudá-lo a ele desenvolver, eu escrevo ao meu psiquiatra, indico o meu paciente ao psiquiatra, que sabe o que eu estou falando e prescreve a medicação necessária para aquela pessoa. E através de acompanhamento terapêutico, eu também vou medindo a diminuição daquele transtorno, daquela situação que a pessoa está passando, e automaticamente o médico psiquiatra vai também diminuindo a dosagem até que zere o uso medicamentoso. Então tenhamos cuidado. Existem profissionais para todas as áreas e é importante nós estarmos atentos. Agora aqui tem uma informação interessante. Cuidado para não confundir o quê? 1, 2, 3. E crianças ativas. Nós temos uma amiga, professora, diretora de uma escola, que ela diz assim: eu sou diretora de crianças vivas.
Porque criança é criança mesmo. Criança corre, criança é alegre, criança brinca, sobe. Você também era assim ou não era? Eu subia escada, pulava quando eu era pequeno, de tudo que era altura, brincava em árvore, pulando de uma para outra, parecia um macaco pulando de galho para galho, eu e um monte de menino pequeno, e danava pedra, e empurrava cadeira, crianças ativas. Mas hoje todo mundo quer dar uma nomenclatura. Eu acho que ele tem TDAH. Outro dia chegou uma mãe e disse: eu quero que o senhor faça o diagnóstico do meu filho. E eu peguei um laudo que ela já tinha do município. Eu disse: mas está aqui, tão bem feito. Não, mas eu quero agora, já fazem 4 anos. Eu digo: mas laudo psicológico não é tão barato. Existe um preço a ser pago por ele. Mas não tem problema. Eu insisti, eu durmo com minha consciência tranquila todas as noites. E fui e fiz. E o resultado foi o mesmo. Então, assim, é muito importante termos cuidado. Para a gente também não dizer que a pessoa tem uma coisa sem que ela tenha. Então, crianças ativas são crianças que brincam, animadas, felizes. Existem necessidades de regras que compete o pai e a mãe colocar? Sim, claro. E isso se faz desde a mais tenra idade. Até porque eu acredito que nenhuma sociedade vive bem sem regras. A gente tem regra na vida para tudo, ou não? A gente tem regra até na rua, no trânsito. Passa um sinal vermelho. Aqui multa? Multa, né? Passa um sinal vermelho para ver se não chega uma cartinha para você do Detran. Ainda com a placa, uma foto bem bonita do seu carro. No banco tem regra, tem fila, tem regra no banco? Você pode passar à frente de uma pessoa que está lá na fila que chegou antes de você? Tudo na vida tem regra. Uma sociedade sem regra, ela entra em confusão. Então, isso se aplica para o desenvolvimento de criação. E no desenvolvimento, na área da psique, tem um leque de 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8. E essas fases, o que se aprende, o que tem a ver com a nossa vida adulta, é espetacular esse conhecimento. Então, o que acontece? A criança precisa de regras. É preciso ela saber que se ela botar a mão na tomada ali, ela vai levar um choque. E vá lá e ponha para ver se não leva. E é isso que muitos pais, na sua criação, precisam saber entender. Então, TDAH é uma coisa, crianças ativas que correm, que brincam, é outra coisa. É importante termos cuidado. Aqui também vem um outro fenômeno que eu acompanhei já em alguns casos. Eu acompanhei uma situação de que uma pessoa estava percebendo que aquele ser estava tendo muita atenção das garotinhas. Ele realmente tinha uma situação esquizofrenia num grau muito leve. E aí, por ele ter muita atenção de algumas meninas, eu encontrei uns jovens querendo agir como ele estava agindo, para também ter a atenção das meninas, porque eles queriam a atenção das meninas também. E quando eu percebi isso, eu digo: ops, vem cá, quero falar com vocês. E aí eles tomaram um choque assim, disseram: puxa, eu estava vendo a gente. Eu falei: estava. E há 1 mês eu estou olhando para vocês, como vocês se comportam. Então, muitas vezes, entenda, quem tem 3 filhos aqui? 3, parabéns. Eu tenho 3. É muito incrível, e você vai perceber que às vezes, o mais novo, no meio das brigas em casa, ele ganha em quê? No choro. Quando ele não consegue ganhar na força, que ele não vai ter mais força que os mais velhos, ele ganha no grito, ele ganha no choro, no berro. Aí o pai e a mãe já vai e socorre. Então, muitas vezes, pai e mãe, na criação de um filho, precisa ter entendimento. Porque muitas vezes o filho está dando um grito, dizendo: eu quero o que o senhor faz para ele, faça para mim. E ele vai querer se comportar de uma maneira típica que não é a dele própria. Mas ele passa a entender: não, eu vou fazer assim porque assim eu vou chamar a atenção. Eu vou ganhar alguma coisa dessa forma. Então, muitas vezes, uma criança que tem um tratamento especializado de acordo com aquilo que ele tem, pode chamar a atenção de outras e pensar assim: caramba, a tia dá muita atenção para ele, ó. Então eu vou fazer o que ele faz porque eu vou ter a atenção dela também. Então é isto que um departamento bem treinado, ele consegue até captar e entender quando é e quando não é. Então isso é muito interessante.
Deixe-me correr, porque aquele relógio ali, os meninos mexeram ali, viu? Está errado aquele negócio ali, é menos. Então, aqui agora preste atenção para essa palavra. Vocês leem ela para mim? 1, 2, 3. Aqui eu quero conversar com vocês de uma maneira muito séria. Crianças neuroinflamadas. O uso de telas de eletroeletrônicos nas mãos de crianças e adolescentes tem comprometido o controle emocional delas. A SPA é a síndrome do pensamento acelerado. Talvez você, não sei se já ouviu essa nomenclatura. A síndrome do pensamento acelerado está promovendo nessa categoria de faixa etária, de crianças e adolescentes, um descontrole tão grande que muitas pessoas estão tendo conclusões precipitadas. Essa inflamação, ela afeta a dopamina no cérebro. E a dopamina é um neurotransmissor essencial para a regulação de várias funções cerebrais: movimento, humor, motivação, controle e impulso. Então, o que acontece? Eu estou recebendo, muitas vezes, já atendi crianças de 8, 9, 10, 12 anos de idade, com um nível de ansiedade, que a gente tem um instrumento que a gente mede o nível de ansiedade. Todos nós temos. Mas em que nível eu estou? E no nível que eu estou, o que pode comprometer o meu corpo físico e os meus comportamentos? Então, o que acontece? Eu tenho atendido crianças com um nível de ansiedade tão exacerbado. Ansiedade, para você entender, é o excesso do futuro. Você quer resolver as coisas no mês de julho, agora em maio. Só para você entender um pouco. Então, a síndrome do pensamento acelerado está sendo promovida e provocada em muitos seres humanos por conta do uso desordenado das telas. Já é registrado que tem pessoas que passam de 14 horas por dia mergulhada em telas de aparelho celular, tablets e computadores. Então, as luzes, se vocês bem lembram agora, tem algum oftalmo aqui? Eles desenvolveram há poucos anos uma lente, né, alguns anos já, uma lente com o recurso Blue, né? Isto. E esse recurso tem toda uma importância, que é para evitar a luminosidade das telas por conta, não é apenas do prejuízo da nossa íris, da nossa visão, mas também das inflamações neuronais. Que quando os nossos neurônios, inclusive a dopamina, ela é afetada, olha qual é a responsabilidade no corpo da gente. Ela é responsável por movimento, humor, motivação e controle e impulso. No momento que o uso exacerbado das telas está comprometendo nossas crianças, adolescentes, não só eles, mas adultos e muitos também, porém eles em especial, por conta do seu desenvolvimento, formação e construção, estão conduzindo crianças a terem ansiedades, medo, comportamentos que não são típicos da própria idade deles. E quando você faz uma ressignificação e reconstrução de horários e de usos, você vê um resultado positivo. Eu recebo muito encaminhamento de psicopedagoga de escolas para atender crianças que a suspeita da dislexia. Dislexia, a incapacidade do acompanhamento pedagógico, desenvolvimento de conhecimento com relação aos outros da sala. E aí a gente começa a atender. E aí a gente faz o projeto terapêutico de atendimento. E eu digo, mãe, eu preciso de atender tantas vezes, tá bem? Ok. Vamos atendendo. E eu vou aplicando protocolos e protocolos e protocolos. Chega uma hora que eu faço uma triagem. Quando eu faço uma triagem, que hora ele dorme? Primeiro eu pergunto sua mãe e o pai. Que hora se acorda? Como é o dia? Vai para a escola a tal hora? Chega a tal hora? Come? A gente manda para o reforço escolar ou não?
vai brincar, ou dorme, ou vai fazer as atividades de casa. À noite, tá certo, tá. Depois de vários atendimentos, eu começo a fazer, estou dando fila, cola da clínica, puxa vida, vamos lá. Aproveite, 0800. Depois de um tempo, aí eu vou e pego a criança. Me diz uma coisa, que hora tu dorme? Porque aí eu já conquistei ele, entendeu? Você tem que saber conquistar, acessar o cérebro, conseguir conversar com a alma dele. E quando você consegue acessar para construir um entendimento do que é necessário ressignificar e construir algo para o melhor, aí ele diz, tio, é o seguinte, alguns, doutor, meu pai pensa que eu fui dormir de 10 da noite, mas lá no quarto, eu pego meu celular e fico com os meus coleguinhas até 2, 3 da manhã. Deixa eu lhe dar uma informação. Próxima tela. Travou? Foi não. Ok, obrigado. Deixa eu lhe dar uma orientação sobre o uso de eletrônicos por faixa etária e tempo. Isso aqui é fruto de uma pesquisa dos neurologistas, pediatras, clínicos, psiquiatras e psicologia. Isso já saiu há alguns anos. Vocês viram isso no jornal por aí? Não. Porque, lamentavelmente, há um interesse de muita falta de informações serem passadas, e ainda mais saudáveis, porque isso pode afetar muitas coisas, até economicamente falando. Mas vamos lá. É a outra. Isto. Tudo bem. Então vamos lá. Eu peço aí, vocês vão passando. Quais são as orientações depois de estudos com uma amostra e uma pesquisa bem interessante? De 0 a 6 anos de idade, nenhum uso de telas e eletrônicos. Agora deixe-me lhe dizer uma coisa. Aí eu encontro pais que dizem assim, em escola, em centros de convenções, em igrejas, que dizem, mas psicólogo, o meu tablet, o meu filho só liga quando eu ponho a minha digital, eu ponho a minha senha, ele não tem nem a senha, sou eu que controlo. E no meu tablet só tem lá programa educativo infantil, eu olho tudo, não tem nada de indecente para o menino ver. Porém, guarde isso. A formação cognitiva do teu filho, do teu neto, ela não está preparada para tantos estímulos visuais. E isto prejudica o desenvolvimento saudável e natural da criança. Inflama os neurônios dele, a dopamina, por exemplo. E a dopamina que na criança, no desenvolvimento, é para ajudá-la no impulso do controle, no controle do seu humor, e ela está inflamada e não está produzindo o que o corpo precisa que produza, leva a criança a fazer coisas que não deveria estar fazendo. Nós temos crianças, no meu Instagram de psicologia, nós temos pais que filmaram crianças dormindo, mexendo assim como que está mexendo no tablet. Então, não me responda, por favor. Isso é para criança e para adultos aqui. É nós que temos que dominar isso aqui, e não isso aqui nos dominar. Saiu uma pesquisa, há uns 2 anos atrás, que do jeito que estamos indo, em 2050, nós teremos uma geração de pessoas inúteis. Você acha que 2050 está longe? Muitos de vocês aqui estarão vivos. Só falta 25 anos. Você tem 20, vai estar com 45. E por quê? Porque tudo estamos atribuindo e depositando e deixando de ter a capacidade de pensar, de raciocinar, de memorizar. As faculdades estão preocupadas até agora com os TCC. Por quê? Joga na internet. Joga no site. Vocês que falaram, não foi eu.
Joga lá, que é jogando, vem tudo pronto. As pessoas não estão mais usando o cérebro, a sua própria capacidade de pensar. Tem gente aqui que, se eu perguntar, ele não sabe nem o número do celular da esposa dele. Peguei pesado, não foi? Deixa eu virar. Tem esposa que não sabe o número nem do celular do marido. Então nós estamos inflamados. Nós estamos em uma época de tanto desenvolvimento de conhecimento e estamos em uma época de tantas pessoas sem saber. Faça uma redação para mim. Coitado dos professores do idioma de português. Tire do quadro e coloque no seu caderno o que tem de faixa etária de meninos que já era para estar lendo, falando outro idioma e não sabe tirar um texto do quadro. Os professores que me escutam sabem o que eu estou dizendo. E lamentavelmente há uma norma que, dependendo do que for e como for, tem que passar. Nós não temos mais qualidade de leitura. Nós não temos mais paciência para parar. Então, isso aqui é muito preocupante. Olha a informação. De 0 a 6, nenhum uso. De 7 a 12, 1 hora por dia com suporte, com acompanhamento. Porque já há projetos e desenvolvimentos de tudo ser feito agora por celular ou tablet, até já nas primeiras fases de educação. Então, é preciso tudo isso. De 13 a 18, 2 horas por dia com seletividade. De 19 em diante, com muito cuidado também. Então, passe essa página aí, por favor. Por que tudo isso? Uma imagem pode ficar gravada por décadas na mente de uma pessoa. Uma imagem que você vê, de acordo com o impulso que ela impacta no seu cérebro, ela passa décadas e você não consegue deletar ela do seu juízo, do seu cérebro. E por que eu falei de horário de dormir? Porque se você, só para você entender, a neurociência identificou o seguinte: se eu desligo o meu celular depois de um bom bate-papo e muitos vídeos interessantes de meia-noite, eu não durmo no melhor do meu sono com menos de 1h30 depois. Aí veja a preocupação. O menino, o adolescente, a criança está ali, vai dormir de 2 da manhã, conversou um monte com os coleguinhas, aí ele só vai conseguir dormir 3h30 da madrugada em diante. 6h20 o despertador toca, a mãe sai correndo, o cara está lá morto na cama, derruba da cama, joga água no rosto, nem escova os dentes, e eu vejo um monte de mãe e pai carregando criança, está indo só o corpo ali, a alma ficou guardada em casa. Aí chega na escola, o professor quer ensinar, vem aqui, 2 mais 2 é 4, viu? Faça aqui a divisão das sílabas, palavra, P-A-L-A-V-R-A, não sabe, porque ele não se acordou. O seu corpo está acabado. Daí em diante, meu filho tem dislexia. Eu digo, não tem. Seu filho está precisando de uma reconfiguração comportamental. Isso já passa a ajudar muitas pessoas. Então, queridos, os níveis de TDAH: hiperativo, impulsivo, desatento e misto combinado. Passa. Já vai, meu pastor William. Então vai vir os níveis de sinais que a gente identifica nos testes e aplicações para poder dar a nomenclatura, e daí em diante os níveis: leve, médio ou alto. Distrai-se fácil com estímulos externos, não responde quando é chamado, dá respostas de maneira lenta, pode não terminar as tarefas, esquece o que tem para fazer. Já viu isso? Vai ali, meu filho, na cozinha, traga um copo. Ele vai na cozinha, traz qualquer outra coisa, ou não traz nada e se esquece até do que foi pedido. Então, são níveis: hiperativo, dificuldade de esperar a sua vez, pode ser difícil ficar parado, e assim vai. Os desafios para as famílias é o apoio mútuo. Próxima tela.
entendimento do que é TDAH, um suporte de atendimento profissional especializado, a psicoterapia para crianças em alguns casos e também até os próprios pais, porque dependendo do que seja o nível, os pais precisam de atendimentos também. Próxima tela, aqui vai para nós professores, desafios e superação para os professores na rede pública, profissionais que precisam atender e serem atendidos, porque a demanda é muito grande. Não é? Então é muito importante entendermos, e vocês pais, cada vez que possível, ajudem, apoiem, perguntem, conversem com os professores da rede de educação, para ver se você pode ajudar. Então, próxima tela, suporte. O papel da família é dar suporte e acompanhar, não é excluir. Eu atendo muitas pessoas que dizem, eu deixei de ter vida familiar. Por quê? Minha família faz uma festa e não quer mais que eu vá. Porque quando eu vou e meu filho chega, eles sabem que vai acabar a tranquilidade do ambiente. E isso tem muitas famílias se isolando, gente. Por favor, não faça mais isso. Entre na brincadeira. Vá bagunçar um pouquinho com ele, brinque. Vá ter conhecimento para saber chamar o teu parente, o teu familiar e dizer, eu vou ajudar vocês. Vamos estar juntos nessa. Vamos apoiar. Então, no dia que você vê uma criança correndo, bagunçando ou gritando, nunca mais diga, aquele pai é relaxado, aquela mãe não sabe educar o filho, porque você não sabe o que aqueles pais estão passando. Muitas vezes, quando eles levam os meninos para a escola, é o momento que eles têm de alívio na vida deles, porque não sabem como vai ser depois que pegar. Muitas vezes, quando eles vão a uma igreja que vocês têm aqui nessa cidade, e sabem que lá tem um departamento para eles, que bom, a salinha lá, ele vai ser 1 hora que eu vou ficar aqui, que é um alívio para eles. Então ajude, saiba entender. E, concluindo, caminhos para que haja melhoras é acompanhamento, cuidado médico. Se o médico muitas vezes dizer, o seu filho precisa tomar alguma medicação para ajudar nessa dessensibilização com um acompanhamento terapêutico, eu encontro muitos pais que dizem, não, meu filho não vai tomar remédio agora. Se o médico entender que é necessário com um acompanhamento terapêutico, faça, não tenha medo disso. Ele sabe o que está dizendo. E você vai ajudar seu filho, o professor, a educação do seu filho, você vai entender melhor cada vez mais. Então, aqui hoje, vocês que são tios da igreja, está nascendo um elo necessário. Porém, pais, o resultado não é aqui. Aqui é um ponto de apoio. Esses tios do departamento infantil estão investindo em conhecimento e capacidade para saber ter aquelas 1 horinha de culto infantil e saber dar o melhor para eles. Mas é no dia a dia, se seu filho precisa de um médico, se precisa de um especialista, se precisa de terapia, se precisa de acompanhamento terapêutico, se precisa das orientações de uma psicopedagoga, de uma professora que está no dia a dia e identifica e chama você pai para dizer, olha, eu estou identificando alguma coisa diferente do seu filho, e ela passa para a psicopedagoga, não olhe para o professor da rede municipal ou estadual com outro olhar. Eles estão ajudando e querem ajudar o teu filho. Então isso aqui é conscientização, entenda, faça isso, corra atrás. Então é necessário isso. Então hoje aqui vocês estão de parabéns, porque vocês estão tendo a capacidade de um desenvolvimento, de compreensão. Eu desenvolvi um método de atendimento chamado PPDA. A última tela, por favor. Mais uma. Passe a outra é maior. Isto. Eu desenvolvi esse método que dura 9 atendimentos de 15 dias, com protocolos, dia a dia e semana após semana. PPDA, tá? Eu botei essa nomenclatura, você não vai achar no YouTube nem no Google. Isso é meu. Paciência, persistência, determinação e amor. É um protocolo de semana após semana, com monitoramento profissional e familiar. E a desensibilização para o TDAH, a fim de que essa criança entenda que ela é capaz de aprender a não ser levada pela hiperatividade. E os resultados têm sido muito bons. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a vocês, obrigado pela sua atenção. Entenda, TDAH existe, isto não é bobagem ou qualquer outra palavra que você queira dizer ou pensar. Então, ajude, compreenda, entenda, que essas palavras, que alguma coisa, algum conteúdo possa ter sido útil ao seu conhecimento
a nível de como pai, como tio, como familiar, tá bem? Para que a gente possa conduzir e compreender melhor. Muito obrigado aos organizadores e, se tudo der certo, amanhã estaremos aqui falando sobre autismo e suas realidades, tá bem? Para aqueles que desejarem, eu vou estar aqui ao lado, você pode levar um exemplar deste livro e hoje eu vou autografar, eu não vou cobrar o autógrafo. Tá bem? Obrigado. A quem é de direito o microfone eu passo.